Eu sei que os fãs de Max Verstappen estão putos comigo com tudo que eu falei sobre o lance da camiseta Gate, e eu não tô aqui pra isso, eu prometo. Eu vou ser uma pessoa racional, gentil, compenetrada e educada, e não vou ofender nem o Max Verstappen e nem os fãs. Se bem que eu acho que tem muito fã do Max Verstappen que tá começando a torcer o nariz pra tudo que tá acontecendo na Red Bull. Mais uma vez, nós temos um desempenho do RB20 abaixo do esperado, e o mundo mostrando aquilo que era uma regra, ou que deveria ser uma regra para todo piloto, que o melhor carro normalmente vence. E os fãs do Verstappen estão se dando conta que talvez, só talvez, ele não está com o melhor carro neste momento. Acabou a dominância da Red Bull? Será que Ferrari e McLaren finalmente chegaram? Será que agora os fãs modinhas da Red Bull vão abandonar a equipe e vão começar a torcer pelo Carlos Sainz, que futuramente estará fora da Ferrari? Essas e outras perguntas nos próximos minutos. Eu estou aqui para dar os meus pitacos, porque eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de cultura pop, entretenimento, música, variedades, esportes, obviamente, e eu acompanho essa bagaça chamada Fórmula 1 desde 1983. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos e clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Bom, vamos por partes, como diria Jack, aquele que gostava das coisas parceladas nas Casas Bahia. Entendedores entenderão essa referência tosca. O RB20 é um carro horroroso? Não. Ainda é o melhor carro do grid. Só que talvez esse melhor carro do grid teve a sua distância encurtada para os carros de Ferrari e McLaren. Porque dá-se a entender que a Red Bull só vai entregar aquela performance avassaladora ou uma performance dominante, minimamente dominante, quando temos as condições perfeitas e para todas as pecinhas funcionarem dentro de um cenário perfeito. No ano passado, essa mesma Red Bull ganhava em qualquer pista. Este ano não é bem assim. Por quê? Primeiro, porque o Adrian Newey já havia mencionado isso no começo de 2024, onde em entrevista ele disse que estava preocupado com o desenvolvimento do carro desse ano, porque o topo desse desenvolvimento, o platô da evolução desse conceito da Red Bull, que, convenhamos, nasceu em 2022, que esse platô seria alcançado em 2024 e que não teria mais por onde correr, não teria mais por onde evoluir esse carro. Por outro lado, as outras equipes iriam chegar, porque o próprio Newey falou, tá todo mundo copiando os nossos conceitos, e também Ferrari e McLaren são equipes muito competentes e encontrariam soluções próprias. Aliás, cada uma delas, por caminhos diferentes, mostraram as suas respectivas evoluções. Desde que o Frederic Vasseur chegou na Ferrari, essa equipe só melhorou. Eles conseguiram resolver o problema de desgaste de pneus, que era crônico. Eles entregavam um elevado desempenho dos treinos, mas nas corridas afundavam porque os pneus se degradavam mais do que o necessário. E a McLaren, com o André Stella, também evoluiu demais. Tudo bem, o Zac Brown fez o trabalho de tijolo por tijolo, apostou no Lando Norris, apostou na reformulação de estrutura, mas a chegada do André Stella está fazendo uma diferença gigantesca para a equipe britânica. Então esses fatores precisam ser levados em consideração para analisar o cenário da Red Bull neste momento. E quem está fazendo a diferença na Red Bull é um moço holandês, tricampeão do mundo, chamado Max Verstappen. A diferença de performance entre o Verstappen e o Sérgio Pérez é algo gritante. A gente entende que Max Verstappen é um pai da matéria, ele é um piloto genial, quando ele consegue extrair muito mais do carro do que o seu companheiro de equipe. É o mesmo carro, o mesmo equipamento, o mesmo motor, o mesmo chassi, e o Verstappen vai lá e extrai muito mais do carro do que o Sérgio Pérez. Por outro lado, o Sérgio Pérez, eu acho que ele está sofrendo daquela síndrome de Daniel Ricciardo. Tem uma galera que desenvolveu uma teoria de que o Ricciardo é um piloto excepcional desde que o carro seja muito bom. Fora isso, o Daniel Ricciardo não consegue entregar a melhor performance, não consegue entregar os melhores resultados, ele vira um piloto medíocre em um carro que não está tão bom assim. Prova disso é que o Yuki Tsunoda, que não é nenhum gênio da Fórmula 1, não é nenhum pai da matéria, está
objetivamente na frente do Daniel Ricciardo, entregando melhores resultados. A mesma coisa está acontecendo com o Sérgio Pérez. Ele é um bom piloto? Mas eu não sei quem é que contou para o Sérgio Pérez que ele realmente poderia enfrentar Max Verstappen na disputa do título com uma Red Bull. Essa pessoa tem que ser processada por danos morais, porque nunca chegou perto disso. Em nenhum momento chegou perto do Pérez ameaçar a dominância de Max Verstappen na Red Bull. Primeiro, porque a equipe era toda voltada para o holandês. Segundo, porque o Pérez nunca teve competência e capacidade técnica para isso. Essa é a realidade. E isso porque eu considero o Sérgio Pérez um piloto bom. Agora, voltando para o cenário que a gente está aplicando para essa Red Bull, para essa RB20, neste momento, após um terço da temporada. A dominância absoluta não existe. Não existe aquela coisa avassaladora que a Red Bull estabeleceu no ano passado. As outras equipes chegaram. Ferrari e McLaren estão aí disputando entre si para ver quem vai desafiar a Red Bull. E uma das duas, com certeza, será a grande contender da temporada para a equipe dos energéticos. O Verstappen continua sendo o favorito ao título? Sim, porque ele sabe capitalizar em cima dos problemas. Ele é um excelente piloto. Para ele, nos circuitos em condições ideais, e mesmo nas não ideais, como aconteceu na Emília-Romagna, ele consegue extrair do carro o suficiente para conquistar corridas, mas está mais do que claro que em 2024 não vai ser esse comercial de margarina que todo mundo pintou que seria. Não vai ser uma lavada como foi no ano passado. O próprio Verstappen já se deu conta disso. Tanto que a diferença entre ele e o Leclerc, atual vice-líder do campeonato, já não é tão grande quanto parece ser. Então, senhoras e senhores, existe uma convergência de fatores que ajudam a explicar o cenário de momento. A Red Bull não virou um carro porcaria. Não é o pior carro do grid. Não virou uma V-Carb. Mas o platô de evolução desse carro, pelo visto, chegou mais cedo. O que pode complicar em algum momento é o fato de que Adrian Newey, que por mais que os fãs mais exagerados da Red Bull, por mais que o Christian Horner, Max Verstappen podem falar o que quiser do Newey, que ele não é tão influente ou relevante no desenvolvimento, no sucesso do carro, e esse foi um dos fatores que contribuíram para que Newey deixasse a Red Bull. Por mais que digam isso, Newey é sim relevante, e ele não vai participar do desenvolvimento das evoluções do carro. A gente bem sabe, e a Mercedes deixou essa lição para o mundo, que quando a gente perde aquela mente criativa que desenvolve o conceito do carro, as pessoas começam a bater cabeça. A Mercedes deixou essa lição. Então, esse pode ser um fator para complicar as coisas para a Red Bull daqui para frente. Ela continua sendo a favorita a ganhar o título de construtores e de pilotos. Max Verstappen continua a ser o favorito, mas neste momento, para a fotografia de momento, é muito mais o Verstappen entregando um desempenho acima da média do que efetivamente ter um RB20 dominante, porque não é isso que está acontecendo. Levando em consideração que, pelo visto, o Verstappen não vai contar com a ajuda do Sérgio Pérez, porque o mexicano não tem competência para isso, e que Ferrari e McLaren, uma das duas, serão ameaças reais para ele, podemos ter um campeonato até mais interessante a partir de agora. De novo, a gente está analisando a fotografia de momento, não baseado no GP de Mônaco, porque não dá para tirar nenhuma conclusão de apenas uma corrida. GP de Mônaco, Emília-Romagna, o GP da Austrália, onde a Red Bull teve problemas, e até agora no que a gente viu nesse primeiro terço de temporada, que assim passou já voando. Pelo menos um terço das corridas já aconteceu. Talvez a resposta para essa pergunta comece a se solidificar de forma efetiva a partir da próxima etapa no GP do Canadá. Porque a gente tem, de novo, não as condições ideais para a Red Bull, mas temos um circuito onde outros fatores técnicos entram na equação, como potência de motor, aerodinâmica, conceito do carro, equilíbrio do carro, degradação de pneus. Em Mônaco a coisa é tudo mais flat. Em Mônaco até a Mercedes andou bem, em treinos, porque em corrida ficou na mesma. Então, muita calma nessa hora. Fãs mais exaltados de Max Verstappen não precisam ficar nervosos nem comigo, nem com a imprensa, porque nem tudo está perdido. A gente só ligou um sinal amarelo de alerta para que todo mundo fique esperto.
E não sei se o sorriso no rosto de Christian Horner está ajudando neste momento. Ver até o deboche do cara que está vendo a casa começar a desmoronar, mas não está fazendo nada para tentar resolver as rachaduras, os furos no teto, e tá lá vendo a água entrando no barco e cantando: a ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. E essa é uma forma estúpida de terminar o vídeo. A ponte de Londres está caindo, está